Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você conosco em mais um episódio do grupo Organização e Método. Estamos caminhando juntos no estudo do tema Que culto é esse o vosso? E o Senhor tem nos conduzido a preciosas experiências. Nos episódios anteriores, recebemos o pastor Amadeu e a irmã Linda, que nos contaram um pouco sobre a história da Igreja Cristã Maranata, uma história que nós precisamos contar aos nossos filhos. Também recebemos o pastor Fábio Lúcio e sua esposa Cicely, o pastor Gilson, acompanhado da sua filha Graziela e da neta Sara, que compartilharam conosco sobre a doutrina da palavra e o valor de vivê-la em família. Mas se você não assistiu a algum desses episódios, volte à playlist do Grupo Organização e Método, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e assista. Está imperdível. E comigo, para dar continuidade, está a professora Késia. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda, e a todos que nos assistem. É o que Fernanda disse, episódios imperdíveis. Nós temos a certeza que vocês vão receber uma grande bênção. O nosso propósito é oferecer orientações que fortaleçam a vida espiritual dos pais, na educação dos filhos, ajudando a preservar e valorizar a doutrina que temos recebido do Senhor. E neste episódio nós reunimos irmãs que têm uma trajetória marcada pela fé, pela obediência à doutrina, pela dedicação à educação dos filhos no caminho do Senhor. São mães que com temor, com amor, ensinaram seus filhos a ouvir a voz de Deus e a buscar os dons espirituais, a viver a palavra com fidelidade e hoje testemunham os frutos dessa herança espiritual. Então nós vamos agora compartilhar essas experiências. Nós temos a alegria de receber esse conjunto aqui de irmãs preciosas que nos alegram. Irmã Adelinda Lopes, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Késia, Fernanda, nossas irmãs amadas. É uma alegria muito grande estar aqui novamente para falar para essas mães, esses pais, os segredos que esta obra tem para nós. Amém. Também a irmã Alair Seglias, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo neste momento. Glória a Deus, irmã Maria do Carmo Peixoto. Carminha, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãs. E também a nossa irmã Rosani Lobo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Késia, paz do Senhor, irmãs. E a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nesse momento. São irmãs, né, Fernanda, da região de Praia da Costa, Castanheiras, Praia da Costa 4. Nós sempre temos aquele conjunto de irmãs que são a referência para nós nas igrejas, não é? Nas igrejas por onde nós passamos. Então hoje vai ser uma grande alegria conversar com esse grupo tão bonito que vai compartilhar aqui conosco experiências preciosas. Para nós aprendermos sobre que culto é esse o vosso, a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 14, diz: Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo, que é isto? Diz-lhes o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. E hoje as irmãs vão compartilhar conosco essa experiência, a primeira experiência que nós temos, aquela experiência individual que o Senhor nos chamou, nossa experiência de salvação. Vai pensando na sua experiência, que depois nós temos uma pergunta para você também. Convido a irmã Linda a compartilhar conosco essa experiência. Eu posso confirmar, esse texto, realmente o Senhor me tirou de uma tradição, porque eu nasci no lar evangélico, onde havia oração, onde havia, a gente ia à igreja, mas eu não conhecia o Deus verdadeiro. Para mim, Deus era um ser. Então, com a obra, nós começamos a ver que Jesus falava, que Deus operava, que Deus curava, e tudo aquilo era novidade para mim. Mas interessante, e depois que nós fomos batizados com o Espírito Santo, e papai fazia o culto no lar,
E era aquele culto toda manhã, querendo ou não, tinha que estar lá sentado, ele entregava a palavra, entregava a revelação. Dali a gente saía, ia para a escola, quando voltava, tinha lá a oração, agradecimento da comida. Depois à tarde a gente ia para a igreja, 5 horas, todo mundo já estava com a roupinha já preparada para tomar banho, para ir para a casa do Senhor. E era uma alegria assim extraordinária. O Espírito Santo, ele transformou a gente, o interior, que a nossa mente agora com a igreja era diferente. A gente tinha prazer de ir à casa do Senhor. Aquele versículo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente vivia isso. E hoje nós temos visto que muitas crianças não têm tido essa alegria de ir à casa do Senhor. Mas nós, pais, temos uma grande responsabilidade. E nós iremos ouvir hoje, nessa tarde, o que você pode fazer para o seu filho amar a casa do Senhor. Linda, você fala de um lugar muito importante, que é o lugar onde nós somos incentivados pela família a amar a igreja, a amar o Senhor e a buscar uma experiência com Deus vivo. Mas nós sabemos que o Senhor, na sua multiforme graça, nos alcança independentemente do cenário. Irmã Laí, nós gostaríamos de ouvir qual foi a sua experiência. É semelhante à da Linda? Você nasceu num lar cristão? Como o Senhor te alcançou pela primeira vez? Bem diferente da experiência da Linda, que eu fui criada num lar cristão, mas na religião, sem conhecer o Deus vivo, né? Mas no temor de Deus, vamos dizer assim. E desde que eu fiz faculdade, nas aulas de filosofia, começou a crescer no meu coração essa indagação de salvação, de Jesus, do Deus Criador, que eu não sabia explicar. Era apenas a religião, para mim, era apenas um ritual. Né? Quando eu, já casada, estava grávida do meu primeiro filho, eu tive um contato com rubéola. E a maneira que eu queria encontrar a Deus foi através de uma promessa de ler a Bíblia inteira no restante da minha gravidez. Cresceu ainda mais no meu coração o que é essa salvação que fala na Bíblia que eu não conheço. E um dia, quando os meus filhos, o Senhor sabia o tempo certo para me chamar para a presença do Senhor, meus filhos já estavam, o mais velho com 9, o segundo com 6 anos e o mais novo com 4 anos. Eu tive contato com uma irmã e ela começou a falar comigo do Senhor. E naquela conversa eu não a via mais, uma luz veio à minha frente, eu tive a visão de uma luz. E daquela luz saiu uma voz que me dizia, eis que vos tenho chamado para que seja de salvação para a sua família e a família do seu marido. Quando eu ouvi aquela voz, eu senti que um óleo foi derramado sobre o meu corpo. Eu lembro que eu fiz esse movimento e me quebrantei muito naquela hora. Meu marido veio me buscar e ele falou o que aconteceu. Mas naquele momento eu já ouvi a voz do Senhor. Não é hora para falar. De um momento certo que o Senhor queria que eu contasse a experiência para o meu marido. E quando eu saí daquela aula, a irmã disse que no dia anterior o Senhor falou com ela para comprar uma Bíblia, para oferecer a uma pessoa que iria encontrar. E a primeira palavra que eu ouvi, quando eu abri, foi essa, e vós, e já vos não chamareis servos, né? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. E nessa hora que eu comecei a ler a palavra, despertou no meu coração um desejo imenso de agora conhecer uma palavra, mas uma palavra viva que falasse comigo. E foi que no meu bairro, eu não sabia como que eu ia naquela igreja que a irmã me falou, e um dia eu passando na rua, quando eu vi a placa Igreja Cristã Maranata, o Senhor fez assim com a mão, e é aqui que você vai me servir. Mas como eu iria naquela igreja? Uma igreja que naquela época, em 1988, ainda era bastante desconhecida. Mas um dia eu ouvi a conversa no supermercado, aqui tem um pastor, quando eu perguntei, pastor, de que igreja? Quando a irmã falou, da Maranata, eu mal aguentei chegar tarde para eu ir na casa dele.
E quando eu cheguei, a esposa falou, vou te levar na igreja. E quando eu fui à igreja a primeira vez, o pastor me perguntou, a senhora veio nos visitar? Eu falei, não, eu vim para ficar. Glória a Deus. E no domingo de manhã eu já levei meus filhos. Quando eles foram a primeira vez, eles chegaram em casa, abriram a porta na maior alegria e falaram, papai, mais nunca nós queremos ir na outra igreja, nós queremos permanecer nessa. E foi aí que nós começamos a nossa trajetória na igreja, né, servindo ao Senhor. Definido já. Definido. Porque ouvir a voz do Senhor é uma voz inconfundível, né? Amém. Eu me lembro que eu ouvia um louvor, e era um louvor que a minha irmã colocava quando ela e minha mãe se converteram, e eu sabia que era uma pessoa que tinha uma experiência muito grande, uma experiência que eu ainda não tinha vivido. Então, por meio do louvor, eu entendi o que era ouvir a voz do Senhor pela primeira vez. Carminha, conta para nós como é que foi também a sua experiência de ouvir a voz do Senhor pela primeira vez. Minha experiência foi o seguinte, o que mais me impactou foi testemunho, porque eu tinha uma amiga que ela se converteu, eu estava no período de cursinho, né, para fazer vestibular, e ela começou a falar do Evangelho para mim, né? E muito mais de falar do Evangelho, ela começou a se transformar. Ela era assim, como no ditado popular diz, da pá virada, e aquilo ali ela foi mudando, e eu fiquei assim impressionada e fiquei curiosa para saber, né, o que estava acontecendo com ela. E aceitando tudo que ela me falava, concordava, e ela me mostrava com os atos dela, né? Até que um dia eu fui na igreja, passei aí mais e mais, e toda vez, quando naquela época se fazia apelo, eu sempre ia à frente, aceitava Jesus. Nessa época eu estava em outra igreja evangélica, era a Metodista Wesleyana, que foi alcançada, como várias igrejas na época, né, pelo Senhor, né, pelo avivamento. E aí até então não tinha muito assim, definido totalmente. Por quê? E nesse tempo eu passei no vestibular em Valadares, né? E fiquei 1 ano e meio lá. Então só ia na igreja aqui de vez em quando eu vinha para cá. Até que eu consegui a transferência para a faculdade aqui, por um milagre também, né? Aí ela marcou uma reunião na casa de umas amigas e eu fui. E lá ela começou a falar do Evangelho, falando do Evangelho. Nessa hora, todas dormiram. E só eu fiquei acordada, ouvindo ela falar. E chorei muito e tudo mais. Aí, quando enxuguei as lágrimas, ela terminou de falar do tudo que ela tinha, o recado que ela tinha que me dar naquele dia. Todas elas acordaram na mesma hora, entendeu? Não sabe, acho que até hoje, o que aconteceu, né? E a partir daquele momento, eu me decidi mesmo, agora eu vou mudar totalmente a minha vida. E foi, assim, uma bênção, mas também enfrentei batalhas, porque a minha família, né, começou a ficar com medo, porque eu não lia a palavra, eu devorava a palavra, né? E jejuava, e orava, ficava sempre no meu quarto, buscando o Senhor e tudo mais. Mas eles até fizeram uma reunião na minha casa, eu soube disso muito tempo depois, meu irmão me falou, o que eles iriam decidir na minha vida, porque eles estavam muito assustados, com medo de eu estar numa seita, com medo de eu, né, naquela época surgiu alguma coisa assim, então eles achavam que eu estava, né, não estava bem. Então, mas aí eles decidiram que não, e deixar eu viver a minha vida como eu tinha escolhido, e foi uma bênção, porque eles também foram impactados também com a minha transformação, com a minha vida, né? E eles passaram a me respeitar as minhas decisões, e graças a Deus, o Senhor deu todas as bênçãos que Ele poderia me dar ali naquele momento de seguir a minha fé. Isso, tem muitas coisas para falar, mas, né, o tempo vou dar o tempo para a irmã falar a experiência dela. Glória a Deus. É maravilhoso como que nós vamos vendo os diferentes modos como o Senhor nos alcança, né? Quando o Senhor me alcançou, eu visitava a igreja e fomos fazer uma viagem, teve um acidente que não prosseguimos, e quando voltamos, fomos ao culto para agradecer o Senhor do livramento.
E o Senhor falou comigo, né? Eu ouvi a voz do Deus vivo de um segredo que eu tinha um desejo muito grande, ser do grupo de louvor. Eu queria ser desta igreja para ser do grupo de louvor. O louvor na nossa igreja revelada é sempre muito bonito. E aí, Carminha, você me fez lembrar que o Senhor sempre coloca pessoas, servos valorosos para estar ao nosso lado, para nos auxiliar, para nos ajudar. E naquele momento da conversão da minha juventude, eu tive uma amiga na faculdade. E como Gisele, né, ela falava do Senhor, ela me levava a viver experiências profundas, a amar mais o Senhor. E diferentes pessoas o Senhor foi usando, as irmãs, né, que nós também possamos ser esses vasos nas mãos do Senhor. Irmã Rosani, e a sua experiência? A minha experiência, eu já sou diferente, sou nascida e criada numa igreja evangélica. Tive sempre contato com a palavra de Deus, com orações, né? Sempre um lar evangélico, os meus avós, os meus pais, minhas tias, todos evangélicos. E eu vivi nesta igreja até os meus 16 anos, mais ou menos, no ano de 1967. Esse ano foi o ano da mudança para mim, da mudança da minha vida. Nesse ano, um grupo de jovens foi até Juiz de Fora. Nós fomos conhecer o pastor Jonas. Nós já até conhecíamos, ele já tinha vindo fazer palestra no estado do Espírito Santo. Nós fomos até lá para poder assistir mais e ficamos lá um certo tempo, todas as noites assistindo aos cultos. Até que uma noite teve a transformação na minha vida. Eu fui batizada com o Espírito Santo, aqueceu o meu coração e foi uma experiência muito gloriosa, muito diferente de tudo aquilo que eu conheci. Porque até 67 eu achava que eu ia morrer e que eu ia para o céu, porque eu ia na igreja domingo, eu ia na igreja quarta-feira e sábado, certinha, eu ia na igreja. Eu obedecia aos meus pais, então eu tinha uma convicção de que eu ia morrer, eu vou para o céu. Nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E nesse batismo foi a virada, a transformação da minha vida. Aí que eu fui saber o que a gente precisava fazer para ser salvo e permanecer salvo, né? Permanecer na presença do Senhor. E eu fui tendo experiências, vim para Vila Velha, eu até me lembro que a minha mãe comentou para meu pai, que meu pai trabalhava em São Paulo, não estava presente lá nessa época. Então, ela comentou que eu tinha voltado muito diferente de Juiz de Fora, porque eu tinha sido... E eu fiquei caladinha, eu não falei para ninguém que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, daquela experiência, eu fiquei caladinha. Mas eu realmente fiquei diferente. Eu me juntei com um grupo que tinha ido também, nós fomos evangelizar, nós fomos falar do Senhor e foi uma mudança notória. As pessoas que conviviam comigo perceberam que eu tinha mudado de uma certa forma. E foi assim que aconteceu para mim até 67. No finalzinho de 67, do ano de dezembro, nós nos mudamos para o estado de São Paulo, porque meu pai trabalhava lá, nós fomos para o interior, onde não tínhamos a igreja, né? Não tínhamos ali a obra ainda estabelecida. Então, a partir desse momento, nós percebemos que ali era por nossa conta. A gente tinha que se reunir em casa, a gente tinha que buscar o Senhor, aquele núcleo menor da família, né? O restante ficou todo em Vila Velha, só tínhamos nós ali. E nós fomos assim, buscando ao Senhor, levando para a igreja que frequentávamos, que nós frequentávamos a mesma igreja presbiteriana lá, e tentando convencer as pessoas, né, a também almejarem essa experiência gloriosa, que é você conhecer mais intimamente o Senhor. Através do batismo com o Espírito Santo, você alcança essa bênção. Amém. Jesus. Amém, glória a Deus, é isso. O batismo com o Espírito Santo é o principal divisor de águas nas nossas vidas. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que nos faz desejar conhecer Jesus cada dia mais. Nós, neste momento, precisamos encerrar esse primeiro episódio que tratou desse tema tão importante. Que culto é esse vosso? Como o Senhor nos alcançou? Que experiência que nós temos para contar para nós, para os nossos filhos, para outras gerações. Não é isso, Fernanda? Isso mesmo. E aí nós vamos lembrar o que nós falamos lá no início, né, Kézia? Agora a gente tem uma tarefa. Se você ainda não compartilhou a sua experiência de conversão com os seus filhos, conte para os seus filhos.
Sente juntos, converse, porque nós vimos como é glorioso quando o Senhor nos alcança, nós somos batizados com o Espírito Santo e esse testemunho precisa ser levado para os nossos filhos, para todas as gerações. No próximo episódio, as irmãs vão falar conosco de experiências com os filhos, com os netos, de uma obra revelada pelo Espírito Santo que o Senhor tem nos conduzido. Nós nos despedimos assim, a todos com a paz do Senhor Jesus e não perca o próximo episódio.